Hoje iremos meditar a leitura que se encontra em 1 João 3, versículo 11 ao 21. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimo, esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo só o maligno, matou o seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão era justa. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelo irmão. Se alguém possui riqueza neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com a palavra e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimo, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje essa passagem vem nos dizer algo muito importante para cada um de nós. E que ao decorrer do tempo nós temos que pensar verdadeiramente nisso. Como nós temos que amar o nosso próximo, dependendo do que ele é, da forma como ele age, muitas vezes até nos machucando. Mas aqui Jesus vem dizer que nós temos que amar ele mesmo assim. E olha como muitas vezes o que faz a inveja. É como diz aqui a palavra do Senhor, que Caim matou seu irmão, mas matou seu irmão por causa da inveja. E muitas vezes nós não matamos o nosso próximo, não como a morte mesmo, mas nós matamos ele com a nossa inveja, porque muitas vezes nós queremos algo em que ele está ou tem. E muitas vezes nós ficamos chateados com o nosso próximo, porque ele muitas vezes está fazendo algo tão importante até para o reino de Deus. E aí a gente tem essa atitude, a atitude da inveja. E nós não podemos ser assim. Nós temos que viver plenamente sabendo que quando algo acontece na vida do nosso próximo, nós temos que glorificar e agradecer a Deus. Porque a inveja, ela não é algo que vem de Deus e sim do demônio. Por isso que nós temos que ter essa consciência em nós. E Caim, ele deixou se levar pela inveja. Por isso que ele matou o seu irmão. Ele matou o seu irmão. E que coisa triste o que aconteceu com ele. E mesmo ele matando, ele não ficou sentindo nem um pingo de remorso. E nós não podemos ser um Caim na vida de ninguém. E aí vem nos dizer também nessa palavra: não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Muitas vezes as pessoas acham que a gente é besta porque aquele nosso irmão nos machuca muito, mas não. Nós estamos indo para o lado do Senhor. Imagine só se Jesus não tivesse morrido por nós. Imagine só se Jesus, no primeiro momento que nós crucificamos ele, será que realmente ele iria nos amar? Com todos os pecados, por muitas vezes nós não amar verdadeiramente, por nós deixarmos ele de lado. Imagine só se Jesus não nos amasse tanto, capaz de nos perdoar pelos nossos pecados. Imagine só. Por isso que nós temos que ter esse cuidado de amar ao próximo. E na palavra vem dizer que Jesus, ele também conhece o nosso coração. Sabe quando nós estamos fazendo algo certo ou algo errado. Aos olhos humanos nós podemos esconder, mas aos olhos de Deus jamais nós iremos esconder. E ele nos diz algo muito importante assim. Ele nos diz assim: nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a vida pelo irmão, ou seja, nós temos que ajudá-lo. Por mais que tenha as dificuldades deles, porque quando existem pessoas, nós não pensamos verdadeiramente uma igual à outra.
Por isso que nós temos que fazer. Às vezes nosso irmão está passando por algo difícil e que vem nos machucar, mas nós não sabemos o que é que essa pessoa tem por dentro, o que ela passou verdadeiramente para hoje estar daquela forma. É chato, mas é por isso que nós temos que estar aqui, igual a Jesus. Porque da mesma forma que ele nos perdoou, nós também devemos perdoar o nosso próximo. E se ele diz aqui também, se alguém possui riqueza neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Esse é muito forte, porque muitas vezes nós vemos o nosso próximo passando por dificuldade, até mesmo aquela pessoa que realmente tem condição de ajudar. Infelizmente, ele fecha os olhos. E aí, o que é que o Senhor vem dizer? Que ele não está naquela pessoa. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. Quando nós queremos ajudar alguém, que nós possamos ajudar de todo o coração e não criticar, saber o que aquela pessoa está passando ou deixando de passar. O que nós temos que fazer é a nossa parte e não querer que esse algo seja incomparável com esse amor verdadeiramente que a gente acha que tem, muitas vezes sai criticando. E isso não é o que Deus quer para nós. E ele vem nos dizer assim, filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimo, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Olha que forte. Deus nos conhece. Deus sabe o que é que a gente faz. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. E nós temos que ser pessoas verdadeiramente que nós possamos amar o nosso próximo. A cada caída, a cada gente que muitas vezes fazem com a gente. Mas o que nós temos que fazer, meus irmãos? Rezarmos. Rezarmos pelaquela pessoa, rezarmos pela conversão dela, porque é muito fácil a gente sair criticando elas e abandonar. Mas nós, como nós cristãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer ao contrário. Da mesma forma que Jesus, ele não desiste de nós, nós também não podemos desistir do nosso próximo. E é isso que o Senhor nos chama. Se alguém fez algo de ruim para você, se alguém te machucou, não fique triste, não fique com rancor. E sim reze por ela, pela convenção dela e pelo nosso coração. Porque muitas vezes nós deixamos o nosso rancor falar mais alto e esquecemos que o principal é o amor de Deus na nossa vida. Se Deus nos dá o nosso amor, nós temos que passar esse amor também para o próximo. Reze e peça a Deus que possa vir converter o seu coração para que você possa sentir esse amor e essa verdade de rezar pelaquele, que muitas vezes ele te machuca. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.